Capítulo 115, Novo membro. Então esse é o conteúdo da nossa primeira missão, descansem essa noite e se preparem, partimos de manhã cedo. Fernando disse calmamente. Ao ouvir a respeito do conteúdo da missão, alguns ficaram animados, outros decepcionados e alguns indiferentes. Isso não parece fácil demais? Vamos ser basicamente garotos de entrega. Que chato. Léo falou descontente. Não importa se é fácil ou difícil, essas pessoas precisam de auxílio e nossa missão é ajudá-los. Carol esbravejou, normalmente ela não se importava com os comentários sarcásticos ou reclamações dos novos membros, mas dessa vez ela ficou realmente irritada. Ei gatinha, não liga para esse cabeça de vento, que tal darmos uma volta? Archie falou enquanto sorria, porém logo sentiu um forte aperto no ombro. É melhor você ficar longe da mulher do chefe. Tom falou com uma expressão gelada. Oh, o que? Mulher do chefe, poderia ser. Archie ficou surpreso, então olhou para Fernando que parecia indiferente. Vendo que Carol não corrigiu Tom, os novos recrutas perceberam que realmente ambos eram um casal. Oh, então é por isso que o líder não me dá bola. Ah, estou tão triste. Theodora falou, fingindo estar desanimada. A não ser que nós possamos dividir ele, o que acha linda? Posso ensinar muitas coisas aos dois. Theodora falou em direção a Carol, lambendo os lábios. Fernando sentiu um certo arrepio percorrer seu corpo ao imaginar uma certa cena. Mais rapidamente balançou a cabeça, tentando jogar esses pensamentos para o fundo da sua mente. Carol ficou perplexa com as palavras de Theodora. Tanto que ela nem sabia o que dizer. Esse Fernando, dá para deixar umas garotas para nós, pobres mortais? Lance falou rindo. Ronald e Noah não se contiveram e riram juntos. TSK, Léo parecia descontente ao ver sua líder falando isso. Desde que se juntou aos esquadrão, ele não teve mais momentos felizes e com ela. Você é Lina, certo? Eu lembro de você, a garota dos lobos. Bem-vinda. Emily disse. Sim, obrigado. Lina respondeu educadamente. Não só Emily e Lina, alguns dos outros também estavam conversando. Vendo os membros novos e velhos interagindo uns com os outros, Fernando saiu da sala. Ele sentiu que alguns dos novos membros se sentiam muito pressionados quando ele estava presente. Principalmente os dois que Lina trouxe e as garotas do grupo de Theodora. Então ele resolveu dar algum espaço para eles se conhecerem melhor. Em seu quarto, Fernando se sentou na cama e moveu o pulso, fazendo vários frascos com um líquido azul escuro aparecerem. Anteriormente ele havia comprado 40 poções de mana maior. Inicialmente ele planejava queimar esse estoque de poções para treinar seu mana, mas depois de ver a diferença absurda entre ele e os outros, Fernando concluiu que isso seria inútil. Mesmo absorvendo todas essas poções em sua pedra de mana, o que duplicaria sua eficácia. Ainda assim não seria suficiente para alcançar o nível de Emily, muito menos o de Tom. No final, ele optou por absorver todas essas poções em sua pedra de mana e usá-las para emergências. Quando ele conseguisse algumas reservas de dinheiro, tentaria comprar mais poções para treinar sua magia. Pegando um dos frascos, Fernando percebeu 5 traços marcados no exterior. Depois de pensar um pouco ele entendeu, cada uma das poções de mana maior recuperava 500 pontos de mana. Porém, mesmo Tom com seu talento monstruoso, só tinha 130 pontos de mana, se ele consumisse um frasco inteiro desses morreria no local. Então cada um desses traços equivalia a quantidade suficiente para recuperar 100 pontos de mana. Apesar de ser interessante descobrir isso, Fernando não se preocupou muito, afinal ele não consumiria poções diretamente. Ele usaria sua pedra de mana para armazenar tudo. Movendo o pulso, um balde apareceu na sua frente. Então Fernando cuidadosamente começou a abrir os frascos de poções, um a um, e despejá-los dentro. Quando chegou no 20º frasco, o balde estava cheio até a borda com líquido azul. Isso era equivalente a 10 litros de poção de mana. Então Fernando tirou o pingente do seu pescoço, essa era a pedra de mana. Cuidadosamente ele desacoplou do suporte e se preparou para jogar dentro do recipiente. Espera, eu comprei tantas poções, mas e se a pedra de mana tiver um limite pequeno de armazenamento? Isso não significa que eu vou ter muitas perdas? Fernando começou a se preocupar com isso, afinal, depois de tirar as poções dos frascos, elas se tornariam impróprias para consumo. Por favor, dê certo.
Ele então soltou a pedra de mana dentro do balde, permitindo que a mesma afundasse no mana líquido. Depois de esperar cerca de 1 minuto, nada havia acontecido. Essa coisa, ela não quebrou, certo? Fernando estava suando frio com o mero pensamento de perder um item tão valioso. Assim que ele estava prestes a colocar a mão dentro do balde para recuperar a pedra de mana, o líquido começou a girar e diminuir lentamente, como se houvesse um ralo no fundo do balde. Vendo isso, Fernando suspirou aliviado. Logo todo o mana foi absorvido. Então ele repetiu o processo com os 20 frascos restantes e no final segurou a pedra em suas mãos. Status: Pedra de armazenamento de mana. Mana: 41340. Percebendo que ainda não conseguia ver o limite de armazenamento da pedra, ele ficou curioso. Bem, que seja, um dia vou descobrir mais a respeito de você. Com isso, Fernando embutiu a pedra no pingente novamente. Um sorriso estampou seu rosto. Essa reserva de 41.340 de mana correspondia a mais de 5 vezes o mana total que ele usou desde que chegou em Avalon. Com isso, ele poderia se tornar uma metralhadora de flechas de fogo. Só de pensar nisso, Fernando se sentiu empolgado. Depois de resolver a questão das poções, Fernando tirou um livro preto escrito Habilidades Básicas e em sua capa. Esse era o livro de habilidades que ele havia comprado na loja proibida. Folheando rapidamente as páginas, ele balançou a cabeça. Assim como ele havia imaginado, a maioria das coisas ensinadas ali precisava de um treinamento brutal e extenuante. O esquadrão sairia pela manhã. Seria irresponsável da sua parte tentar treinar algo assim às vésperas de sua primeira missão. Afinal, cada habilidade aprendida demandava um grande esforço, algumas até colocando sua vida e corpo em risco. Tendo-se decidido, Fernando guardou o livro para estudá-lo num momento mais oportuno. Então ele tirou a última coisa que havia comprado. A armadura negra Kinfar. Ao observar a armadura disposta sobre a cama, ele ficou impressionado. Era um conjunto completo, com peitoral, calças, botas e até luvas. Apenas não havia elmo, mas Fernando achou melhor assim. Ele imaginou que se sentiria desconfortável em usar algo no rosto. Quando segurou o peitoral em suas mãos, ficou impressionado com o quão leve era. Ele não sabia se era devido à sua força que havia aumentado muito, ou se era por causa do material. Checando a armadura, Fernando notou linhas finas de cor branca que riscavam toda a armadura. Elas pareciam ter algum tipo de padrão que ele não entendia. O que ele pôde perceber é que todas se conectavam perfeitamente entre si. Quando Fernando soube que essa armadura incrementava a recuperação natural de mana, ele ficou muito interessado e quis estudá-la. Esse era o principal motivo para tê-la comprado, mas infelizmente com seu conhecimento limitado ele não conseguiu descobrir nada. Era como uma criança do jardim de infância tentando entender como um micro-ondas funcionava. Balançando a cabeça ele desistiu, não havia sentido em tentar entender algo sem o conhecimento básico para isso. Então ele pegou peça por peça e começou a vesti-las. Quando Fernando colocou a última peça, uma das luvas, de repente, sentiu seu corpo ficando mais leve e o mana fluindo de uma forma diferente em seu corpo. Então as propriedades só se ativam quando a armadura está completa. Meu corpo está muito mais leve, isso deve ser resultado do incremento de agilidade que ela proporciona. Curioso para saber o quanto eram os incrementos, ele checou seus status. Nome: Fernando Nobrega. Idade: 18 anos. Status: Recruta, Noviço 3 estrelas, Mago Aprendiz. Nível: 4. Atributos: Físico: 12. Inteligência: 11. Agilidade: 10, mais 3. Magia: 9, mana 85 a 90 e mais 25% de recuperação natural de mana. Mana até o próximo nível: 8636 a 16.000. Compatibilidade: nível 5. Ao ver o bônus de 3 pontos de agilidade e mais 25% de recuperação natural de mana, ele não pôde deixar de ficar chocado. Esse item valeu cada centavo. Fernando exclamou, ele não conseguia acreditar nisso, algo tão bom sendo vendido por um preço relativamente barato. Apenas o incremento de 25% de pontos de mana já faria essa armadura ser vendida por um alto preço. Será que aquele velho é Stagagá mesmo? Vendendo algo tão bom por esse valor? Que seja, tirei a sorte grande dessa vez. O que Fernando não sabia, é que Papi não errou no preço estabelecido. Normalmente a armadura deveria dar apenas 5% de recuperação natural de mana.
Estranho, sinto minhas veias de mana latejando. Fernando sentiu cada pequeno pedaço do seu corpo vibrando desde que colocou a armadura. Como se ela complementasse algo que lhe faltava. Ele suspeitou que talvez tivesse algo a ver com a matriz mágica da armadura. Fazendo alguns cálculos de cabeça, ele calculou qual seria sua recuperação natural de mana com esse incremento. Atualmente, com a compatibilidade de nível 5, sua recuperação de mana era de apenas 6 pontos de mana por hora, mas usando a armadura negra de Qinfar com seu bônus de 25%, sua recuperação de mana saltou para 7,5 por hora. Mesmo ainda sendo um valor pequeno em relação aos outros, Fernando ficou muito contente com isso. Finalmente ele havia achado alguma forma de compensar sua falta de talento, talvez no futuro ele conseguisse achar algum método com melhor incremento. Os efeitos da armadura negra Qinfar são muito bons, o único problema é que o bônus de recuperação de mana só se ativa quando estou a usando por completo. Acho que vou começar a dormir com ela. No dia seguinte, todos haviam acordado cedo e estavam se preparando para partir. Fernando ainda não acordou? Isso não é do feitio dele. Emily disse. Normalmente Fernando sempre era a primeira pessoa a acordar. Eu não sei, talvez ele estivesse cansado ontem? Noah falou. Será que aquela Teodora não escapuliu para o quarto dele durante a noite? Eu também estaria cansado depois de me exercitar até tarde. Ha 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 ha. Lance disse rindo. Pã. Uma panela acertou a cabeça de Lance. Carol estava fazendo um rosto bravo. Ai. Pra que agredir? Lance gritou saindo de perto, enquanto protegia sua cabeça. Ha 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 ha, bem feito. Ronald riu. Toque toque. Enquanto o grupo ria, alguém bateu na porta. Kelly correu até a entrada e abriu. E então, o líder ainda não está pronto? Todos estão esperando. Léo disse entrando pela porta, seguido de alguns dos outros. Eu acabei de chamá-lo, ele disse que já estava vindo. Tom falou descendo as escadas. Que pena, eu pensei em subir e acordá-lo. Teodora falou colocando o dedo no lábio de forma sensual. Vendo isso, Lance olhou para Carol que fazia uma careta e começou a gargalhar. Carol viu isso e levantou a panela novamente, ameaçando-o. Lance não perdeu tempo e se escondeu atrás de Ronald. Vocês estão bem animados logo cedo. Uma voz foi ouvida do topo das escadas. Quando todos olharam na direção da voz, não puderam deixar de ficar chocados. Fernando estava vestindo uma armadura completamente negra com detalhes brancos. Ao vê-lo vestindo isso, todos se sentiram estranhos. A armadura escura realçava ainda mais sua pele pálida, isso junto ao seu rosto sereno emitia uma sensação difícil de descrever. Fernando, isso é. Noah e os outros não tinham ideia de quando ele havia comprado algo assim. Tanto os membros novos, quanto os antigos estavam surpresos, mas alguém entre os novos membros parecia mais surpreso. Teodora ficou pálida ao ver a armadura negra, mas isso durou apenas um segundo, rapidamente sua expressão voltou ao normal. Essa é uma armadura que comprei recentemente, eu sei que é extravagante, mas ela me beneficia muito. Fernando explicou. E, isso é bem melhor que as roupas de mendigo que você usa normalmente. Léo falou num tom sarcástico. Fernando ficou surpreso, ele não era muito bom com moda e coisas do tipo, ele simplesmente usava qualquer coisa que lhe coubesse. Então ele não sabia se o que Léo falou era verdade, ou apenas provocação. Não ligue para esse cara, você está incrível, Fernando. Carol falou sorrindo. Ao ver o sorriso de Carol, Fernando ficou sem graça. Então, devemos partir agora? Archie interrompeu, ele não suportava ver uma garota sorrindo para outro homem que não fosse ele. Não, ainda falta uma pessoa. Ela já deve estar chegando. Fernando havia combinado com Galia que ela poderia mandar alguém para completar a última vaga do seu esquadrão. A pessoa em questão viria pela manhã. Como se respondesse às suas palavras, Lavuz apareceu na entrada. Com licença. Senhor Fernando, alguém solicita vê-lo. Essa pessoa diz que a Tenente Galia o enviou. Certo, vamos vê-la. Fernando disse, caminhando para fora da residência. Assim que ele chegou aos portões externos, sua expressão mudou. Você.